E aí, eu sempre trabalhei também com dança. Legal. Desde de adolescente, depois fui professora de dança, cheguei a dançar fora do país e tudo. E um dia, num curso, eu conversando com um rapaz que era um bailarino, e ele falou assim pra mim, e eu já tinha me formado, estava meio perdida na minha profissão, e ele falou assim, eu vou fazer fisioterapia. Fiz assim, o que é isso? Aí ele falou assim, então, a gente pode fazer isso, pode reabilitar, pode trazer não sei o quê, ainda mais que a gente conhece do corpo. Olha, não é que esse negócio é interessante. Tem tudo a ver, porque eu tinha uma propensão, inclusive, de fazer psicologia. Eu estava na época, depois que eu terminei o curso, eu queria fazer psicologia, porque eu achava que também podia ser um caminho, né, para minha busca. E eu achei, então, que com a fisioterapia, eu ia até trabalhar mais com o corpo, mas no sentido da dança, dessa expressão corporal que eu acho que as pessoas têm que ter, né? O corpo está sempre expressando as suas necessidades. E aí, acabei fazendo vestibular, passei, no primeiro dia de aula, o rapaz estava na minha sala de aula, nós nos formamos, anos depois ele veio trabalhar, inclusive, como fisioterapeuta das Casas André Luiz. Nossa, olha só como esse mundo, né? É pequeno demais. Ele estava lá para me dizer o caminho que eu podia estar traçando, né? E ele ficou lá muitos anos trabalhando, não sei se ainda o Walter ele chama, se ele está trabalhando lá com as crianças, né? Ele se especializou em neurologia. E, a partir daí, então, eu entrei para a área da fisioterapia, da área da saúde. E a minha vida fez assim, abriu. No sentido de que eu acabei não só trabalhando, claro, né, com essa parte da dança no início. Eu trabalhei com dança em cadeira de rodas, com o pessoal do Ibirapuera. Mas, assim, a vida foi me levando para outros caminhos também nesse conhecimento. Não só um autoconhecimento, mas o quanto esse corpo expressa as emoções e a espiritualidade. Então, aí a minha jornada passou a ser uma outra. Que legal, né? Muito legal. E eu acho muito interessante você ir para esse caminho da saúde, porque eu acho que é muito difícil separar saúde e espiritualidade. Porque quando a gente fala dos grandes casos de milagres, ou a maior parte dos pedidos que você encontra, até mesmo em Aparecida, vou trazer esse paralelo, na Sala das Promessas, é relacionado à saúde. Sim. É relacionado... Tanto é que a gente tem as cabeças de cera, os pés de cera, os braços... Todas essas... É muito ligado à saúde. Porque a gente tem... E é um fato real. Tudo que a gente pede é para ter saúde. Porque o resto a gente dá um jeito. Porque se você não tiver saúde para acordar todos os dias, se você não tiver saúde, às vezes, para a força, a saúde pode ser qualquer forma, física ou mental, porque o mental tem poder, sim, de fazer uma pessoa não conseguir levantar da cama, né? A gente acaba... Acho que hoje não, a gente tem muito mais divulgação, tem muito mais estudo, e as pessoas não vão falar que é menos, né? Porque já teve, acredito que, principalmente na época, assim, há uns 10 anos atrás, falar que você tinha uma depressão, falar que você tinha ansiedade... Não era real, era mimimi, era problema, levanta e resolve, segue o seu dia. E eu acho que a espiritualidade, ela tá muito ligada a essa questão da saúde. Até porque eu acredito que uma prática espiritual, ela vai fortalecer o seu mental. Sim. Ela vai ajudar você a ter até questão social, porque quando a gente fala de solidão, a religião ela pode ser um caminho para você encontrar pessoas, você criar uma comunidade, você não se sentir sozinho. Então, eu acho muito legal que no final, para você, essa questão da saúde, essa questão tanto profissional, mas ela vem muito através do que você acredita como espiritualidade, né? Sim. Imagino que você deve ter tido contato com várias pessoas que viam ali com muita fé a melhora, né? Elas viam com muita fé a possibilidade de, como você falou, de fisioterapia, talvez de voltar a andar, de poder ter os mesmos movimentos de antes. E tem histórias, de fato, que você viu e fala assim, a fé da pessoa está atuando aqui junto comigo. Sim, sim, tenho muitos, né? Depois de tantos anos aí, né, quase 30 anos trabalhando com a fisioterapia, eu vi de tudo mesmo. E durante essa minha jornada, né, de descoberta dentro da fisioterapia, eu acabei escolhendo um trabalho, né,
que chama self-healing, que é a autocura. Mas é uma metodologia que vem do Meir Schneider, que o Meir, ele nasceu com catarata congênita na Ucrânia, em 54. Ele é vivo ainda, ele é um mestre. E ele fez cirurgias, essas cirurgias não conseguiram reverter o quadro dele. E ele, então, foi considerado legalmente cego. E aí, nessa jornada dele, ele era um inconformado. E ele, então, nessa busca, né, de querer, desde criança, ele queria andar de bicicleta, mesmo não enxergando e tudo mais. Ele resolveu, numa conversa que ele teve com uma pessoa, falaram para ele que ele poderia fazer exercícios visuais para voltar a enxergar. E ele acreditou nisso plenamente, é baseado num oftalmologista do século passado, que é o Dr. Bates, que ele, se vocês jogam na internet, vocês encontram muito os trabalhos de visão desse oftalmologista. E ele praticou, em 18 meses, ele passou a enxergar. Nossa, que interessante. Então, e dentro do método dele, uma das coisas é trabalho de visualização, do qual essa intenção sua age sobre o seu corpo, né? Tem os trabalhos diretamente, né, de visão, mas também tem trabalhos corporais, com massagem, respiração profunda. Então, é todo um trabalho em que você volta para aprimorar e potencializar o seu corpo. Então, a minha jornada seguiu nisso. E ele não trabalha só com visão, nessa metodologia, com todas as patologias de dor, neurológicas, tudo que você pode imaginar, a gente consegue trabalhar com esse método. Então, claro, né, que eu vi muitas coisas acontecerem, porque aí a minha jornada dentro da fisioterapia também não era só olhar para uma parte, assim, né? Ah, vou tratar joelho. Ah, vou tratar ombro. Não, nunca foi. E, inclusive, o lado espiritual. Então, eu sempre, quando eu me coloco à frente de um paciente, a primeira coisa que eu faço é o contato espiritual, né? Eu chego até os meus amigos espirituais, porque eu também também tive a minha jornada toda dentro dos centros espíritas, né? Que eu frequentei e tudo mais, com a mediunidade também. Mas todas as vezes que eu me coloco na frente de um paciente, a primeira coisa é entrar em contato com os meus amigos espirituais e dizer: eu sou um instrumento, que é aonde, além da minha técnica, aonde eu posso atuar. Porque muitas vezes é uma palavra que você fala... E porque a doença é simplesmente uma manifestação do espírito, né? Isso para mim é muito claro. Então, às vezes, você tem um problema realmente de joelho, mas ali, aquele joelho, tem um desgaste? Tem. Mas qual foi o processo que te levou a chegar até lá, né? Tem uma história de vida. Esse joelho faz parte de uma série de histórias que você vai construindo até chegar um momento que há uma desarmonia e que você gera, então, uma doença. E todas as doenças se passam dessa forma, né? É uma construção, seja ela vinda de outras vidas ou você construindo nessa vida. Mas é a sua desarmonia, né? É o seu desequilíbrio com pensamentos, com estilo de vida, e é por aí que você segue. Então, eu, sim, vi muitas mudanças, né? Porque eu sempre faço esse contraponto, mas eu acho que, assim, o que eu tenho visto, assim, de maior transformação é no meu trabalho atual, porque eu trabalhei muitos anos em consultório. E agora eu trabalho em hospital. E trabalho com o setor de oncologia e cuidados paliativos. Cuidados paliativos é quando as pessoas já estão num processo em que aquele corpo tem muitas dificuldades, né? Para reverter esses quadros. Então, eu falo que eu vi de tudo nesse meu processo. Então, aquela pessoa que tinha processos mais físicos e, claro, emocionais por trás, mas que conseguiam superar mais facilmente. Sim. E aquele corpo em que já está se despedindo. Então, é um outro trabalho, que hoje eu trabalho com cuidados integrativos. Então, lá no hospital, inclusive, a gente trabalha para esses pacientes com massagens, com reiki, com yoga, com tai chi chuan, com práticas energéticas e físicas para que ele tenha conforto e entendimento desse último momento da sua vida, seja ele em que fase estiver, porque a gente atende inclusive crianças, mas eu sinto também que eu estou lá para dar um apoio espiritual.